Bom dia, pessoal. 7 da manhã em ponto. Hoje é dia 17 de março de 2025. Nós estamos começando agora a edição de hoje do Desperta. Pessoal, espero que vocês tenham um dia maravilhoso, que saiam da cama com energia, com alegria para enfrentar, a rotina hoje. E eu tenho uma boa notícia para vocês. Ontem, pelas mãos do ministro Flávio Dino, uma das tradições mais absurdas, mais abjetas da nossa tradição jurídico-política caiu por terra. Qual é essa tradição? É aquela que dizia que pessoas que um dia prestaram concurso para a magistratura ganham direito a uma espécie de prêmio, para o mau comportamento eventual no futuro, se vierem a ter. O que é isso? Olha, juiz que se corrompe, juiz que vende sentença, juiz que trabalha para crime organizado, porque isso existe, tá? Isso existe também. Qual era a punição para esses caras quando eles eram pegos com a boca na botija? Aposentadoria compulsória. Imagina o seguinte, você comete um crime muito grave, você se corrompe ou corrompe alguém, ou sei lá, mata alguém, ou faz qualquer coisa muito ruim assim. E aí a sociedade vai dizer para você, olha, a partir de hoje você está condenado a não ter que trabalhar mais e vai ficar em casa ganhando uma baba de aposentadoria que o trouxa do contribuinte brasileiro vai continuar pagando para vocês. Era exatamente isso que acontecia até ontem no Poder Judiciário. E olha, só não vai acontecer mais por uma decisão monocrática de um ministro que é o Flávio Dino, porque a Corte ainda vai ter que escrutinar isso e referendar a decisão do ministro Flávio Dino. Mas, de qualquer maneira, é um alívio saber que o país não premia bandidos que têm toga, com algo como isso, com a desnecessidade de fazer qualquer esforço ao longo de toda a vida, extensiva aos seus herdeiros e tudo mais, porque você é um delinquente, entendeu? Então, isso foi muito bom. Agora, isso não encerra o problema, porque tem muitas outras distorções no Poder Judiciário brasileiro, e eu lembro que outra aqui, que deveria estar o tempo todo no nosso alvo, são essas tais férias dobradas por ano. Por que essa gente tem 2 meses de férias por ano? Qual é a diferença entre um juiz e um professor universitário, ou um jornalista, um delegado de polícia, um advogado, porque advogado também trabalha pra caramba, embora na iniciativa privada. Mas os juízes não, continuam sendo juízes e promotores e procuradores, continuam sendo os grandes aquinhoados aí com a possibilidade de ter 2 férias por ano. São tantas férias, e aí tem mais recesso do Poder Judiciário, tem um monte de coisas aí que fazem com que seja quase impossível para alguém gozar de tanto descanso assim ao longo de um ano de trabalho, E aí vem dizer, não, mas os juízes brasileiros são super produtivos, basta ver o número de anos que um processo leva para tramitar, E isso ninguém olha. Mas para o privilégio, sim, olha. Então, devagarzinho, muito devagar, muito mais devagar do que o processo ensejaria, o Brasil vai começando a repor a ordem das coisas em relação ao privilégio do judiciário. É uma vergonha que os juízes brasileiros se sintam assim tão no direito de ter uma condição funcional diferente da totalidade da população, excluindo eles e o Ministério Público. É sobre isso, esse é um dos assuntos que nós vamos tratar ao longo do programa de hoje. Tem muitas outras novidades, Lá fora, mais uma afronta do Trump, que disse que se sentiria muito honrado de tomar o poder em Cuba. Enquanto em Cuba as coisas estão começando a se delinear como um caos. Por quê? Porque o país dependia do petróleo que a Venezuela mandava para lá, o petróleo parou de ir e agora a ilha está tendo que se haver com uma sequência infernal de apagões que paralisam as atividades da ilha, tá? Ao mesmo tempo em que o Trump, lembro que no ano passado queria ganhar o Prêmio Nobel da Paz, já está ameaçando tomar outro país. São esses alguns dos destaques durante a edição de hoje. Lembrando para você que nós temos também outros assuntos aqui, por exemplo, a convocação da seleção brasileira, que vai ser objeto da minha conversa de agora com o meu querido Alex Amorim, nosso personal advisor aqui. Bom dia, doutor Alex, tudo bem? Bom dia, Panuso, tudo ótimo, e você? Bom dia também à nossa querida audiência que nos acompanha pelo Brasil e no mundo aí, Panuso. Alex, a garganta ainda está meio pegando aqui, então vocês vão me desculpar eventualmente aí qualquer coisa, tá? Sim. Alex, e aí, gostou da seleção do Ancelotti? Eu gostei, eu vou até colocar a artezinha que eu fiz aqui com os convocados que foram feitos
para esses amistosos contra a França e Croácia. Lembrando que esse ciclo pré-Copa do Mundo, a comissão técnica definiu alguns jogos, então nessa convocação vamos jogar contra os europeus. Na próxima iremos jogar contra a seleção panamenha e contra o Egito, que será os 2 últimos amistosos antes da Copa do Mundo. Eu gostei bastante, porém tem alguns nomes ali que a gente consegue verificar na lista, como Danilo, o zagueiro que joga no Flamengo, é um nome questionável. Tem o Ibanez também, que joga no Al-Ahly, que é um nome que não estava muito ventilado na seleção e foi convocado. O Ibanez não é aquele que governa lá o Distrito Federal, não, né? Aquele é Ibanez, né? Felizmente não é esse. Ibanez aí não tem nada a ver com BRB, com Master, nada disso, não. Nada disso. Ele joga lá no futebol árabe, no Al-Ahly, então não tem nada a ver ali com o governador do Distrito Federal. Aí ali temos o meio-campistas, o Andrei Santos do Chelsea, que é um ótimo nome, Casemiro, Danilo do Botafogo, que merece realmente. Eu tenho uma inveja porque ele joga no Botafogo e é uma cria da academia e joga muito bem. O Fabinho da Al-Ittihad também joga no futebol árabe. E o Gabriel Sara, muitos questionam a convocação dele, porque ele joga no Galatasaray lá da Turquia, porém, eu concordo com a convocação dele, porque ele tá jogando muito bem lá, tem ótimos números, e tanto foi uma peça importante ali no jogo da Champions League contra a Juventus, e também no primeiro jogo contra o Liverpool, então é um nome que eu gostei bastante. E no ataque, o Carlo Ancelotti até brincou ali na convocação, falando que vocês estão muito curiosos pela convocação ou não do Neymar, e realmente o Neymar não foi convocado. O Endrick retornou. Poxa, que injustiça! Injustiça. O menino Neymar não foi, coitadinho dele, tá jogando tanta bola. Sim, e depois a gente volta na questão do Neymar, mas antes vamos falar isso aqui, Panos, que o Endrick voltou. Ele foi emprestado ali pro Lyon, fez um ótimo futebol, foi convocado novamente. Aí temos o Gabriel Martinelli, Igor Thiago, que é do Brentford, tem 19 gols na Premier League, então é um ótimo nome. João Pedro, do Chelsea, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rafinha, Ryan, que é do Bournemouth e era do Vasco, ótima cria ali do São Januário, e o Vinícius Júnior do Real Madrid. Então eu concordo com essa convocação, porém o único nome ali que eu acho que seria questionável seria o Danilo, do Flamengo. Os goleiros eu acho que estamos bem servidos. A gente pode questionar o Ederson do Fenerbahçe e o Hugo Souza ali do Corinthians, mas eu acho que a seleção está bem servida ali para esses testes, que tem alguns jogadores que estão machucados e o Carlo Ancelotti informou que só serão convocados os jogadores que estão 100%, e o Neymar ontem, Panuso, ele não foi convocado. E lembra aquele campeonato que tem dos influenciadores, aquela Kings League? Então, o Neymar, ele é presidente da Fúria, que é um time da Kings League e também de esportes digitais ali, junto com o Cris Dias. E ontem ele foi lá na arena que fica em Guarulhos e bateu um pênalti pela Fúria e automaticamente fez o gol. Porém, foi questionável porque após a convocação e não ser convocado, ele era para ficar resguardado na sua casinha, porém ele quis aparecer e bater esse pênalti ali, mostrando que não estava nem aí para a convocação, e tá muito chateado também, informou, falando que vai esperar a próxima convocação e que ele quer estar nesse círculo da Copa do Mundo. Muito bom, muito bom. Bom, mas você gostou? Tem cara de uma seleção campeã? Porque para mim, que não entendo nada de futebol, tem muitos nomes aí que eu nem sabia que existiam. Então, tem seleções como a França, que tem um ótimo plantel, a Espanha, a Inglaterra, querendo ou não, tem um ótimo time, porém, em Copa do Mundo é bem fraquinha, mas eu creio que a seleção tem ótimos nomes e tem que verificar a questão ali do meio campo, que a gente precisa. Tem um Casemiro muito bom, que é aquele volante 5 que dá uma estabilidade ali pro meio campo, mas tem que ver ao redor dele também esses nomes, como o Gabriel Sara, que é uma aposta, querendo ou não, o Danilo, que é um ótimo nome, então tem que ver o meio campo, mas eu creio que a gente está bem servido, tanto no goleiro, que eu acho que o Alisson é um ótimo nome, tanto no ataque ali com o Vinícius Júnior, o Endrick, o Estevão, que é um nome certo ali para convocação, então eu creio que a gente pode chegar longe e sonhar ali com as quartas de finais, assim, para não pensar no... Quartas de final também é sonhar com nada, né? Copa do Mundo vale a final, né? Então até as quartas nós estamos garantidos, vai ter espetáculo aqui, né? Isso mesmo. Beleza, Paluso. maravilha. Vai saber em que clima o mundo vai viver essa Copa do Mundo, com essa guerra louca do Trump aí, né? Mas Isso enfim, mesmo. pessoal, o menino Ney não está na seleção. Quem gosta dele ficou muito frustrado, mas eu acho que não é muita gente também não, hein? Também acho que não. Eu vi ontem a coletiva do Ancelotti falando assim, que o jogador precisa estar 100% na seleção, né? E o Neymar, sei lá quantos por cento ele está, mas 100 não é.
Ô, Sim, Alex, isso mesmo. então beleza. Temos mais alguma coisa para hoje, não? Sim, só para não deixar passar, a gente teve a finalização ali da sexta rodada. O jogo entre Chapecoense e Grêmio foi um empate 1-1. Esse empate fez o Grêmio ficar em oitavo colocado com 8 pontos. E a Chapecoense está em décimo. Pode passar para mim, Anderson, por favor? A Chapecoense está em 12º com 6 pontos. Então essa é a tabela final após a sexta rodada, Panuso. De resto, é apenas isso. Ok, beleza, maravilha, Vamos tá nessa. ótimo. Um abração, obrigado, viu? Abraço. Até amanhã. Então é isso, pessoal. Abemos seleção brasileira. Se abemos Copa do Mundo decente ou não, não sei, né? Essa Copa vai ser muito estranha, né? Lá nos Estados Unidos, em pleno clima de guerra no mundo aí, né? Com a seleção já do Irã dizendo que não vai. Enfim, vamos ver o que vai dar. Pessoal, vamos para a meteorologia então? Já são 7h10, o reloginho está correndo, você está correndo aí na sua casa para não chegar atrasado. Saiba o clima que você vai enfrentar. Olha, hoje o mapa do serviço meteorológico está assim, boa parte do país vai chover, é a parte amarelada aí, né? E o INMET faz aqui 2 alertas que eu não vou nem ler para você, porque são alertas sem gravidade, tá? Só de chuva grande que deve cair por aí. Então vamos logo para a previsão do tempo nas capitais, para você saber como é que vai ser a meteorologia aí pertinho da sua cidade, se não na sua cidade, tá bom? Começando por Porto Alegre, o calor continua por lá, hoje vamos ter 33 graus Celsius, né? Possibilidade de chuva isolada. Em Florianópolis, apenas nuvens no céu, não tem previsão de chuva, 31 graus de máxima. Em Curitiba, também dia nublado, com 30 graus de máxima. Em São Paulo, nevoeiro, hoje não tem previsão de chuva para São Paulo, nem para o Rio de Janeiro, onde a temperatura vai chegar a 21 graus Celsius, e nem para Vitória, que vai ter 29 graus Celsius, dia quente por lá. Em Belo Horizonte, a temperatura bate nos 30 graus. Em Brasília, há uma possibilidade de chuvinha durante a tarde, 26 graus de temperatura máxima. E em Goiânia, a temperatura vai chegar a 30, vai ser bem mais quente, né? Chuva isolada prevista aqui na grade do INEMET. Em Campo Grande, muitas nuvens, possibilidade de chuva isolada, máxima de 31. Em Cuiabá é a mesma previsão, com uma máxima de 33. Em Porto Velho, temperatura vai chegar a 30 graus, deve chover por lá e deve chover também na capital do Acre, em Rio Branco, né, onde a temperatura vai a 30 graus hoje. Em Manaus, teremos 34 graus de temperatura máxima. Em Boa Vista, 36 graus. No Amapá, em Macapá, 30 graus. Em Belém do Pará, 32 graus. Chove nesses lugares todos que eu falei, tá bom? Em Palmas do Tocantins também deve chover e a máxima vai a 32 graus. Agora vamos ver, que você está vendo que o mapa está incompleto, né? Não vou nem atualizar porque é capaz dele não rodar de novo. Mas vamos lá, São Luís do Maranhão terá possibilidade de chuva isolada e 28 de máxima. Em Teresina também pode chover, a temperatura vai a 32. Em Fortaleza vai a 30 graus, sem chuva. Há possibilidade de chuva isolada em Natal com 30 graus de máxima. Cadê João Pessoa? Está aqui João Pessoa. 29 graus Celsius de temperatura máxima, nuvens, não está prevista chuva. Em Recife também não tem chuva no horizonte, 31 graus de máxima. Maceió, 32. Aracaju também 32. E finalmente Salvador com 28 graus. Essa é a previsão da meteorologia para o dia de hoje. E agora eu vou mostrar para vocês os destaques aqui na página do ICL Notícias. Vou atualizar porque todo dia às 7 da manhã muda aqui a nossa página inicial, mas hoje não mudou não. Olha, aqui nós temos na manchete principal uma informação curiosa, porque há uma quantidade gigante de brasileiros que acham que os Estados Unidos inventaram a democracia, né? Nem sabe que a democracia remonta lá aos gregos e à antiguidade, e que tinha nos Estados Unidos a maior democracia da história da humanidade, o que acabou se revelando uma mentira quando veio aí o governo Trump com todas as suas idiosincrasias e os paradoxos, né, que a gente está vendo aí entre uma democracia cujas instituições não conseguem conter o ânimo de um sujeito notadamente demente, que é esse presidente dos Estados Unidos, e que está aí colocando fogo no mundo sem autorização do Congresso para isso, sem se importar com o que pensa a Suprema Corte, os juízes federais, nada. Nada importa para esse proto-ditador. Mas os Estados Unidos começam a pagar o preço, né? Já estão longe de ser essa suposta democracia que durante tanto tempo enganou tanta gente com a sua capacidade enfim,
de maquiar os seus próprios problemas, coisa que agora já não existe mais por causa da intempestividade desse maluco desse presidente dos Estados Unidos. E começa a colher os frutos. Então daí essa manchete aqui, olha, um ranking está colocando a democracia brasileira muito acima da dos Estados Unidos pela primeira vez. E aqui não precisa nem de um levantamento de uma entidade estrangeira, etc, etc. Basta olhar como os Estados Unidos trataram lá a tentativa de investigação do Capitólio e como trataram também aqueles que estimularam, né, uma tentativa clara de golpe de Estado, como aconteceu aqui no Brasil, que aliás serviu de modelo, o 6 de janeiro deles, um ano antes, serviu de modelo para o nosso 8 de janeiro aqui. Mas aqui o principal líder está na cadeia. Se os Estados Unidos fossem uma democracia para valer, se as instituições tivessem o vigor da brasileira, o Trump estaria preso lá também, mas não está, está na presidência dos Estados Unidos. Só que, né, acabou o mito dessa grande democracia americana, que na verdade era um tigre de papel. Ruiu a primeira ameaça. Por isso essa manchete, o ranking coloca a democracia brasileira acima da dos Estados Unidos pela primeira vez, tá? E nas manchetes secundárias com relação ao que ocorre lá nos Estados Unidos, a informação de que Trump terá a honra de assumir o controle de Cuba. E foi tão atrevido na entrevista coletiva que ele falou, olha, podemos fazer de qualquer jeito, pacificamente, mas podemos tomar Cuba também. Como se aquilo fosse assim, algo que está assim, na prateleira de uma doceria e você vai lá e pega o doce e pronto, é seu e acabou, né? E ontem o Trump sofreu uma derrota em relação às expectativas dele para o comportamento dos aliados da Europa. A Europa disse um rotundo não para ele, não vamos lutar na sua guerra do Irã, não temos nada a ver com isso. A Alemanha falou alto, um monte de países lá disseram, olha, não temos nada a ver com isso, resolva você o problema dos bloqueios no Estreito de Hormuz. Esses são os assuntos em destaque aqui na área internacional, tá? Aqui dentro do Brasil, continua aí a polêmica, né, o cerco a informações que eventualmente chegam a CPIs, dando conta desse que talvez seja o maior corruptor de autoridades da história da República Brasileira, esse banqueiro vigarista chamado Daniel Vorcaro, né? O ministro André Mendonça, que agora é o relator do caso, desde que o Toffoli foi afastado da relatoria, ele ontem proibiu o acesso da CPMI a dados do celular de Vorcaro que não tivessem relação com o objeto da investigação. E aqui eu quero já chamar a atenção de vocês, a manchete está aqui entre os nossos destaques, olha, Mendonça restringe acesso da CPMI a celular de Vorcaro após o envio de conteúdo íntimo. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, não para isso aqui, porque essa medida aqui está certa, tá? Quer dizer, as intimidades não interessam a ninguém. Ainda que, né, as conversas entre Vorcaro e a namorada tivessem tantas inconfidências institucionais que elas serviram durante mais de uma semana para alimentar o noticiário de política do Brasil. A gente viu que, assim, nos relatos que ele fazia à namorada, estava ali descrita a ação de máfia desse empresário, né? A namorada dele, Martha Graves, sempre reagiu assim, ó, uou, uou, era tudo que ela falava. Mas ele dizia a ela tudo que ia fazer e dizia até de uma forma assim bastante direta, né? Se é que se pode dizer o mínimo. Mas agora isso acabou, o ministro André Mendonça mandou tirar lá do ambiente da CPI para que não haja risco de vazamento. Mas aí vem a consequência, sabe? Quando um juiz estabelece, olha, isso não está na área foco do problema, isso não é objeto da investigação. O que mais que pode estar entre as provas que vão ser ou incineradas ou invalidadas, né? Outros tipos de assuntos. Por exemplo, o que será que o senhor André Mendonça vai fazer quando começarem a surgir as informações que levam, porque essas informações vão aparecer, que levam ao tipo de envolvimento dos colegas dele lá da Suprema Corte, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, com esse banqueiro, Daniel Vorcaro. Será que vai ser a mesma atitude? O Supremo vai falar, olha, isso não interessa a investigação, porque o Supremo não está em questão, então tira, desentranha do processo e incinera essas provas. Será que vai ser assim? Existe uma possibilidade de que venha a ser, tá? Então, por isso é bom a gente ficar com as barbas de molho. E aí eu digo para vocês, tanta gente falando de vazamento, mas o vazamento, mas se não fossem os vazamentos, a coisa também não andava. A opinião pública não ia saber de nada dessa história, né? E eu não estou aqui defendendo que vaze, mas os vazamentos, vamos tirar a hipocrisia de cima da discussão da história, tem um papel institucional a cumprir, tá?
tem um papel. É uma pena que o Brasil um dia tenha ficado nas mãos de outro juiz vigarista chamado Sérgio Moro, que transformou vazamentos em uma política deliberada para fazer andar processos que tinham uma base factual, uma base probatória muito ruim, muito questionável, que eram instruídos para quê? Para perseguir adversários políticos, que foi a Operação Lava Jato, né? Mas, então foi ele inclusive fez um trabalho de pós-graduação, o Sérgio Moro. Quando ele fez o mestrado dele, ele terminou um trabalho muito mal escrito, naquela linguagem mouresca, né? Dizendo que tinha, sim, que produzir vazamentos sistemáticos para gerar uma pressão sobre o Judiciário e o Ministério Público para que a coisa andasse, uma pressão de opinião pública. Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui para os destaques na página do ICL, porque já o Kleber Lourenço está me esperando aqui. Bom, a Erika Hilton, né, já está lá na frente da Comissão da Mulher e estabeleceu como a sua primeira meta o combate ao feminicídio. Daí essa manchete que você está vendo aqui em cima. O combate ao feminicídio vem na frente, diz ela, ao assumir a Comissão da Mulher. Lá na Câmara, o projeto de devastação do país continua a pleno vapor, né? E agora o projeto que barra fiscalizações ambientais ganhou ritmo de urgência. Provavelmente vai ser aprovado sem nenhuma dificuldade lá, uma vez que a Câmara vive um momento de inflexão da importância do seu próprio papel. E o Jamil Chad nos mostra como é que está no nosso site aqui, aliás, o Jamil Chad escrevendo aqui no nosso site, nos diz como é que está a situação em Cuba, onde a energia elétrica sumiu, desapareceu, e a população agora está aflita lá com a sucessão de apagões que já dura mais de uma semana. Esses são os destaques aqui no site do ICL. Vou correr para a redação aqui, porque o Kleber está me esperando lá. Cadê o Kleber Lourenço, Alex? Aí ele aí. Bom dia, doutor Kleber. Bom dia, Panunzio. Bom dia, comandante do ICL. Tudo ótimo. Maravilha. Vamos lá? Por onde vamos começar hoje? Vamos com essa confusão do Mendonça, né? Que, mais uma vez, como já virou um mantra aqui no Desperta ICL, né, Panunzio? Cada vez que a gente fala de caso Master, é uma história pior, uma história mais complicada, mais complexa e maior a confusão. Quase como uma novela, né? Todo dia a gente tem uma trama nova, um enredo novo para a gente se aprofundar aqui, né? E nesse caso é o telefone, na verdade não só o telefone, mas os conteúdos íntimos que estavam no iCloud do Daniel Forcaro. Só para vocês entenderem como a situação aconteceu e como aquilo chegou na CPMI, esses dados chegaram na comissão na última sexta-feira e, dada a quantidade de informações, tinham também as informações do sigilo fiscal, também de Fabiano Zettel, aquele que é um dos principais doadores de Tarcísio e Jair Bolsonaro na campanha de 2022. Então, esse combo de dados estava desde sexta-feira na comissão. Até comentamos ontem, né, Panunzio, sobre as medidas de segurança que foram adotadas, de colocarem ali tudo na sala-cofre, proibirem de entrarem com telefones celulares, com notebooks, fazerem uma fila de entrada, também tempo de permanência limitada para cada entrada de cada parlamentar junto com a sua equipe para verificar as informações. Então, tinha uma série de medidas que foram adotadas na semana passada para evitar qualquer tipo de vazamento. Lembrando que o senador Carlos Viana vivia reforçando o presidente da comissão de que os vazamentos que tivemos dos dados da CPMI não vieram da CPMI, sendo que todo mundo recebeu os dados, inclusive com o nome ali, CPMI. Mas, dentro dessas informações que foram levadas, tinha toda a extração de dados que veio através de um requerimento, de alguns requerimentos que tiveram na CPMI do INSS, pedindo os dados do iCloud, que é aquela conta da Apple que são feitos os backups, que ficam arquivos de mídia e afins. E esses arquivos todos estavam lá no iCloud do Daniel Forcaro. O que chama a atenção é isso também. O teor desses arquivos, porque neles é possível identificar políticos, autoridades, todo tipo de pessoa nas festas privadas, inclusive que foram reportadas em primeira mão pelo Luiz Costa Pinto aqui do ICL, o Cine Trancoso, não estavam num pendrive, num HD externo, em um lugar mais seguro. Estavam simplesmente na nuvem do Daniel Forcaro. Quando a CPMI fez o requerimento e aprovou esse requerimento das quebras de sigilo, Panunzio, a comissão teve acesso a esses dados. E aí também fica uma informação interessante. Até o momento a gente tinha aquela história das informações que estavam com a Alcolumbre, que depois foram para a Polícia Federal e voltaram para a CPMI. Nesse caso da quebra de sigilo, os dados foram direto para a comissão.
Por isso que o STF foi tomado de surpresa com o conteúdo dos arquivos, meio que a CPMI conseguiu pular o STF e o filtro ali que era feito pela Polícia Federal, segundo o próprio senador Carlos Viana, e recebeu os dados na sua integralidade. E, com isso, recebeu também arquivos de cunho pessoal. Vale reforçar também, Panunzio, que não tem nenhum problema terem esses vídeos, o que os políticos, autoridades deixam ou não de fazer nas suas horas vagas, é problema deles. A questão é que existem suspeitas, inclusive algumas sob investigação do próprio TCU, de que Daniel Vorcaro gravava essas festinhas do famoso Cine Trancoso a fim de depois fazer coação e extorsão de autoridades, Panunzio. Estou aqui tentando entender que camiseta é aquela que o William De Luca está usando ali atrás de você. Depois você me explica, tá? Tá. Botafogo da Paraíba, estamos dizendo o Alex aqui, nossa enciclopédia aqui. Bom, vamos lá, vamos seguir. Qual o próximo assunto? Agora, ainda por falar nisso, acabei me desviando aqui, prestando atenção lá no De Luca, mas imagina o seguinte, perguntei aqui logo na abertura do programa. E se o André Mendonça considerar que outros assuntos que não estão diretamente relacionados com o objeto da investigação, que é a quebra do Banco Master, de repente aparecerem? Por exemplo, as relações entre Toffoli e o dono do Banco Master. Né, as relações entre Alexandre de Moraes, a mulher do Alexandre de Moraes e o Daniel Vorcaro. Será que essas provas também vão ser desentranhadas, Kleber? Olha, para que elas possam passar para a CPMI, é necessário que elas tenham alguma relação com o objeto de investigação da CPMI e do INSS, que são aqueles desvios dos aposentados. Pode ser, e aí é claro, fica tudo no campo das possibilidades, que se isso tiver alguma relação com o caso Master, sim, possa ir para as investigações do caso Master pela Polícia Federal, já que é a própria Polícia Federal que vai fazer o filtro dessas informações. Então, não vai chegar primeiro no STF, o STF vai fazer um filtro, depois mandar para a Polícia Federal. Segundo a decisão do André Mendonça, esses dados já foram direto para a Polícia Federal, que retirou ali as informações todas da sala cofre da comissão ontem à noite mesmo. Então, quem vai fazer esse filtro é a Polícia Federal, Panunzio, o que pode nos deixar até um pouco mais tranquilos sobre a custódia dessas informações e a destinação. Agora, as relações entre o ministro Alexandre de Moraes com o Daniel Vorcaro e até mesmo do ministro Dias Toffoli, até o momento, não vislumbram qualquer conexão com o caso do INSS, que é outro escândalo completamente diferente. Então, por isso, eu acho difícil que qualquer informação desse tipo vá para a comissão. Vale reforçar também que não seria surpresa também caso qualquer outro tipo de dado, mesmo após um filtro da PF, um dado que não tenha nada a ver com a investigação, vá parar nas mãos da CPMI e do INSS. Porque isso já aconteceu. Naquela primeira quebra de sigilo dos dados da conversa da namorada, da então namorada de Daniel Vorcaro com ele, essas informações não tinham nenhuma relação com os desvios do INSS, com o escândalo dos descontos indevidos de aposentados e pensionistas. E mesmo assim, segundo o senador Carlos Viana, foi feito um filtro da Polícia Federal antes dessas informações chegarem na comissão, e mesmo assim, informações de cunho pessoal chegaram às mãos da comissão. E aí virou aquele alvoroço todo, aquelas trocas de mensagens carinhosas, língua do Cebolinha e afins. Então, nada garante que conteúdos estranhos cheguem também nas mãos da comissão de qualquer maneira, já que mesmo com filtro isso já aconteceu uma vez. Beleza. Bom, próximo assunto. A CM Neto na agenda do Vorcaro. Qual é a informação, Kleber? Olha, nessa mesma quebra de sigilo que teve do iCloud do Daniel Vorcaro, foram recebidas também as informações dos contatos que foram salvos na nuvem de Daniel Vorcaro. Então, se ele tem, vamos supor, 4, 3, 5 telefones, ao que tudo consta, são 8 telefones apreendidos de Daniel Vorcaro. E ele usa a mesma conta da Apple para fazer os backups, então nesses backups também tem os números que foram salvos por ele e a agenda de Daniel Vorcaro. E conversando com membros da comissão que conseguiram dar uma olhada nesse material antes dele ser apreendido pela Polícia Federal na noite de ontem, uma das fontes me disse que encontrou e localizou o contato de ACM Neto. Não seria surpreendente, já que informações da imprensa mostram que a Semineto recebeu cerca de 3,6 milhões de um fundo ligado ao Banco Master e à gestora de investimentos REAG por um serviço de consultoria que não ficou muito claro o que seria exatamente, mas que foi assim que foi definido pelo ex-prefeito de Salvador. Então ele recebeu por um serviço de consultoria uma bolada milionária. Isso levantou alertas na COAF, então o relatório de alerta financeiro
com essas transações. E agora, junto com essa revelação que veio também nos últimos dias, temos também a informação de que sim, Daniel Vorcaro também tinha o contato de ACM Neto na sua agenda, Panunzio. Pois é, no Brasil houve um processo de institucionalização da corrupção. Não estou falando que é o caso do ACM Neto, não, tá? Porque depois vai me processar aí por causa de afirmação que eu não fiz. Mas isso vale como norma geral. A gente está observando aí. Nos tempos de Marcos Valério e Companhia Limitada, corrupção virava contrato de publicidade. Em tempos recentes agora, vira contrato de consultoria, que é uma coisa, né, que pode ser tudo e pode ser nada ao mesmo tempo. O que você fez? Eu fiz uma consultoria. E aí, aí o cara me pagou 3.600.000 por essa consultoria. Eu nunca vi consultoria. Para nós não aparece uma consultoria desse tamanho, né, Kleber? Você já fez alguma consultoria de 3.600.000? Nunca fiz nem nada desse tipo. Milhão é um assunto que a gente não domina aqui, né, Kleber? Eu nem sei o que é isso. Pois é verdade mesmo. Então, assim, a corrupção no Brasil, ela ganha ares de institucionalidade, sabe? Você, não, o que você fez não é corrupção, não, é um contrato de patrocínio para os youtubers da malha do Vorcaro. Não, eu ganhei um contrato de publicidade. Tem um jornalista aí famoso que está enredado até o pescoço com a história toda. É muito normal fazer publicidade para banco. O cara que se prestou ao trabalho de fazer passar aí a informação para agitar os bastidores do mercado financeiro, né, de que havia problemas em relação à liquidez do Banco Master. Mas vamos lá, vamos tocar para frente. Próximo assunto, duração da investigação do Banco Master. Será que isso acaba logo? Porque lá em Brasília tem uma pressão gigante para que as CPIs saiam logo desse assunto, para que a coisa comece a andar. Esse clima, aliás, é apartidário. Todo mundo lá em Brasília só quer saber de abafar esse caso, não é isso, Kleber? Mas parece que a coisa não será bem assim, né? Isso, Panunzio. Na verdade, vamos lembrar que eu até comentei agora há pouco, são 8 telefones de Daniel Vorcaro apreendidos pela Polícia Federal. Desses 8 telefones, apenas um deles teve a extração completa realizada, cuja a gente teve acesso parcial aos dados do WhatsApp, e ainda tem outros 7 telefones, além de HDs, notebooks, não só de Daniel Vorcaro, mas de outros investigados e alvos das últimas 3 fases da Operação Compliance Zero, que está investigando esse escândalo do caso Master. Conversei com membros do tribunal e eles já dão como certo, embora ainda não tenha sido formalizado pelo ministro André Mendonça, eles contam sim que nos próximos dias será formalizada a extensão, a prorrogação do inquérito que investiga o caso Master e que dificilmente, eu acho que já está muito claro para todo mundo, que dificilmente esse caso vai sair do Supremo Tribunal Federal, dada a amplitude do caso, já é certo o envolvimento de autoridades, sejam eles ministros, políticos do Congresso Nacional, deputados, senadores e afins, assim o envolvimento de autoridades com foro neste escândalo do caso Master. Então, muito dificilmente isso vai sair da corte e é já dado como certo, pelo menos, a prorrogação por mais 60 dias. Porém, eu conversei com integrantes do tribunal e eles esperam sim que esse caso vá se estender até as eleições. Dada a dinâmica das coisas, a gente todo dia que a gente entra aqui para falar de caso Master, Panunzio, mais uma vez, a gente vai falando de um desdobramento diferente. São suspeitas de crime organizado, desvios, novas autoridades, Cine Trancoso e assim por diante. Então, isso vai tornar inevitável esse caso atravessar as eleições e isso vem preocupando mais do que as revelações que possam vir do Cine Trancoso ou do celular de Daniel Vorcaro, preocupa-se também que essas revelações e esse caso todo atravessem as eleições, porque isso vai complicar a vida de muita gente, sim, e já é dado como certo que esse caso vai prosseguir ao longo do ano e suas repercussões também, Panunzio. Bom, e aí fica a busca em torno da paternidade, um jogando para o colo do outro quem é o dono do escândalo, que é um escândalo suprapartidário, se é que a gente pode dizer assim, né? E aí nós temos hoje aqui, já vou aproveitar a sua deixa para recomendar a leitura do artigo do Chico Alves aqui, que é o editor do nosso portal de notícias. Tá aí na tela para você, ó, na novela do Master, a mídia inverte os papéis de mocinho e de bandido. Vou ler só um trechinho aqui, Kleber, antes de você continuar. Claro. Tá? Recomendando às pessoas que vão ao iclnoticias.com.br para ler essa matéria do Chico. O maniqueísmo é a marca de um dos gêneros mais populares da ficção brasileira, a telenovela. Apesar da concorrência digital, as eternas tretas entre mocinhos e vilões na TV continuam a atrair milhões de telespectadores, seja Odete Roitman ou Arminda Melo Dantas, a megera da atual novela das 9 da Globo. Sempre há um desses seres maléficos a ser abatido pelos heróis
nos folhetins televisivos. O sucesso de público fez com que o gosto por produzir enredos complexos ao embate do bem contra o mal também seja comum em outra área da comunicação, não só na teledramaturgia, viu, Kleber? Que é o que a gente faz aqui, é o jornalismo da grande mídia, especialmente quando os barões da imprensa querem fazer valer os seus interesses eleitorais, né? Então está aqui, leiam para saber a conexão. E eu gostaria de ter escrito aqui um artigo falando sobre a paternidade propriamente dita, o DNA. Por quê? Esse escândalo que a esquerda brasileira teme tanto não é um escândalo genuinamente da esquerda, é um escândalo da direita brasileira. Esse escândalo pertence a quem? Ciro Nogueira, Antônio Rueda, Hugo Mota, ao presidente do Senado, ao Columbre, né? Esses são os verdadeiros amigos de Daniel Vorcaro, né? E a esquerda está assim, ó, tremendo de medo do que pode acontecer por aí. Bom, vamos lá. Próximo assunto, então, Kleber. Próximo assunto para você é... Acho que é o último, que é a confusão. Mais uma repercussão dessa confusão, que é o caso Master, porque isso vem colocando mais uma vez os bolsonaristas e os entusiastas da Operação Lava Jato de novo em rota de colisão, Panunzio. Agora, a suspeita são de que, por exemplo, membros e apoiadores da antiga operação estejam ali retendo informações e vazando informações para a imprensa a fim de prejudicar aliados de Jair Bolsonaro, por conta de que das informações que a gente tem sobre isso, por exemplo, é uma crise envolvendo Sérgio Moro e também o Flávio Bolsonaro no Paraná. Felipe Barros, recentemente, em entrevista, negou que Flávio Bolsonaro fosse fazer qualquer tipo de apoio ou aproximação com o Sérgio Moro, que vai disputar o governo do estado do Paraná, não se sabe ainda por qual legenda, mas o pano de fundo, segundo alguns interlocutores no Congresso Nacional, seria o caso Master. Um exemplo também dessas repercussões é o Flávio Bolsonaro, que recentemente até falou sobre isso um pouquinho aqui no Desperta, desandou a ofender e atacar o senador Alessandro Vieira, que é um entusiasta da antiga Operação Lava Jato, falando que a iniciativa dele de votar, que querer fazer uma CPI para investigar os ministros Alexandre de Moraes e Toffoli é ilegal, um absurdo, assim, falou vários dissabores ao senador. E uma das informações que eu tenho ali de bastidor é de que, segundo esses membros que são apoiadores da Lava Jato, que são entusiastas da Lava Jato, Flávio Bolsonaro estaria preocupado, inclusive, com as relações de seu pai com Fabiano Zettel, que a gente fala constantemente ali, um dos principais doadores de Jair Bolsonaro na campanha de 2022. Então, todo esse pano de fundo vai criando mais uma confusão. Vale lembrar que não seria a primeira vez que bolsonarismo e lavajatismo entram em rota de colisão. Eles racharam lá em 2021, quando o Sérgio Moro descobriu que não ia ser o herdeiro do bolsonarismo, que não ia ser o próximo da linha sucessória. Então, teve aquela confusão toda, aquela discussão. Ele saiu denunciando que Jair Bolsonaro queria influenciar na Polícia Federal. E, depois disso, reataram em 2022, durante a campanha, mas tudo indica que eles vão rachar de novo agora por conta do caso Master. Então isso é mais um reflexo desse escândalo de Daniel Vorcaro. Beleza, maravilha. Estamos quites, então. Obrigadíssimo para você, Kleber. A gente se encontra aqui amanhã, então, para passar o noticiário, tá bom? Valeu, Imagina, obrigado, tchau, Kleber. tchau. Até mais. Bom, pessoal, eu quero ler para vocês aqui uma nota na... Ô, Alex, só me confirma, a Amanda já está ok aí? Se estiver ok, eu vou chamá-la já. Tá, beleza. Antes da Amanda, então, quero ler aqui para vocês uma nota da Mônica Bergamo. A Amanda Miranda, vocês sabem, né? São os nossos olhos e ouvidos lá no sul do Brasil. E ela está super de olho nisso aqui, olha. Investigado por corrupção, ganha cargo comissionado do governo de Santa Catarina, né? O que é isso? Um ex-secretário municipal de Florianópolis, chamado João da Luz, está aqui, ó, agarradinho com essa maravilha que é o governador Jorginho Melo, né? Então, esse cara, investigado pelo Ministério Público porque favoreceu um cartel no setor funerário, tá? Funerário. E recebeu presentes de luxo e viagem, foi nomeado para cargo como... O cara vai roubar a funerária, é o fim da picada, né? Molestar o reino dos mortos. É pior ainda do que isso, é aquele que rouba da saúde, né? Porque ele está aumentando está piorando a condição de saúde de quem ainda está vivo. Esse, pelo menos, roubou de quem está morto. Segundo dados do Portal da Transparência, recebeu 22 mil pela função de assessor técnico e foi admitido em 5 de janeiro desse ano. Por quem? Vamos saber da Amanda Miranda. Amanda Miranda, cadê você, Amanda? Cadê você? Oi, Amanda, bom dia. Oi, bom dia, tô aqui de volta. Bom dia para sua comunidade. O pessoal estava reclamando.
Fala assim, cadê a Amanda? Não fala mais com os pobres aqui, madrugadores. Fala Porque assim, o Daniel pessoal. Vorcaro, o Daniel Vorcaro não trouxe muito escândalo para Santa Catarina, daí acabei aqui no meu cantinho. É que Santa Catarina tem os seus próprios escândalos, não precisa de ninguém mandando mais escândalo para lá, né, Amanda? Exatamente. Amanda, quem é esse João da Luz? Acenda para nós as luzes sobre a vida desse sujeito. Quem é o cara? Boa metáfora, até porque agora ele foi nomeado para um cargo na Central de Energia Elétrica daqui de Santa Catarina, que é a Celesc, um cargo de R$22 mil. Mas então, essa notícia da Mônica Bergamo, ela mexeu bastante aqui com o meio político de Santa Catarina e acabou repercutindo nacionalmente também, porque o Jorginho Melo, ele é um grande ícone da moralidade, né? Ele adora usar esse discurso de que Santa Catarina não aceita bandido, de que Santa Catarina é um estado que está aí no topo dos probos e libados da República, e no fim das contas ele está aí passando pano para um sujeito que é investigado pelo Ministério Público por, supostamente, a gente tem que lembrar que é uma investigação, né, embora já esteja no âmbito das denúncias, receber propina para beneficiar determinadas empresas do setor funerário. Ele já vem sendo investigado desde 2024 e essa propina, ela tem algumas questões aí bem polêmicas, que uma delas foi, por exemplo, um chinelo da marca Hermes, no valor de R$4 mil, e a outra foi uma viagem aí bancada por um desses empresários do setor funerário, no valor de R$6.200. Essa operação do setor funerário, da máfia do setor funerário, ela mexeu bastante em Santa Catarina em 2024, que foi um ano eleitoral, de eleições municipais, levou o então prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, à prisão naquela época, e o ex-secretário, que hoje tem esse cargo comissionado na Celesc, que foi nomeado pelo governador Jorginho Melo, ele trabalhava com o Topázio Neto, prefeito de Florianópolis, que também tem aí a sua série de polêmicas e vem construindo também uma imagem na opinião pública de um prefeito que tem várias controvérsias aí na sua gestão. E por isso essa notícia ela acabou alcançando tanta gente, né? A gente está lidando aí com dois personagens que têm feito barulho no meio político nacional, que é o Jorginho Melo e o Topázio Neto, que vendem a moralidade e o combate à corrupção como uma marca dos seus mandatos, o que é uma grande mentira, né? E que agora tem aí mais um caso escandaloso. Como que uma pessoa denunciada, investigada pelo Ministério Público, é nomeada para um cargo de R$22 mil, um emprego público, né? A gente tem que questionar e trazer esses fatos sempre à tona. Ô, Amanda, me conta, como é que anda a campanha do Carluxo aí, hein? O Carluxo, ele anda agora mais mobilizado, né? Mas nesses últimos dias ele tem sofrido também aí as consequências da internação do Jair Bolsonaro, então ele também continua trazendo esses conteúdos sobre a saúde do pai, a necessidade de prisão domiciliar, mas um fato curioso que aconteceu na campanha essa semana aqui em Santa Catarina foi a Caroline Detoni, que acabou numa cama de hospital. Ela estava ali num ato de campanha, ela caiu enquanto estava sendo atacada por um cachorro. Olha as coisas que acontecem aqui por Santa Catarina. Ela caiu no meio de umas pedras e acabou com o joelho fraturado em 6 partes, teve que fazer uma cirurgia de emergência. Nossa! E o Carlos Bolsonaro... Sim, isso aconteceu no final de semana, e o Carlos Bolsonaro, ele está tentando manter as suas agendas por aqui, mas ainda não está sendo recebido com calor, Panuzzi. A gente ainda vê uma certa rejeição, assim, dos catarinenses à campanha dele, até porque, né, ele vem aí com essa marca, trazendo o carimbo, o nome, toda a genealogia do pai, mas ele não tem um palanque muito firme por aqui, muito consistente. O próprio governador Jorginho Melo, ele não tem feito grandes gestos de apoio ao Carlos Bolsonaro, porque ele ainda está tentando costurar a chapa dele da forma mais sólida possível, e tudo que o Carlos Bolsonaro fez pela campanha de reeleição do Jorginho Melo até agora foi tirar a gente do palanque, foi expulsar a gente do palanque. Então ele vai continuar enfrentando dificuldades para penetrar de fato no cotidiano do eleitor daqui, né? Ele não tem muito o que apresentar.
e ainda dividindo o seu interesse e a sua campanha com esse olhar aí para a saúde do pai, para a pauta da anistia, para a pauta da prisão domiciliar, as coisas ficam ainda mais difíceis para ele. Eu não prevejo um cenário tão otimista como eu previa quando o nome dele começou a surgir como possibilidade. Quando o nome dele começou a aparecer, olha, o Carlos Bolsonaro quer se candidatar por Santa Catarina, eu já dava ele como eleito. Mas hoje, na prática, o que a gente vê é as barreiras surgindo, em função justamente dele ser um desconhecido que não tem muitas alianças por aqui e que não foi nem bem recebido pelo próprio governador do estado, que é o Jorginho Melo. Tá bom. Última coisa, como é que anda o caso Orelha? Parece que o delegado que conduziu a investigação vai ser investigado pelo seu comportamento, é isso? Ele já tinha sido alvo de um primeiro movimento do Ministério Público, né, para fazer uma pré-análise da atuação dele com base em uma série de denúncias que o Ministério Público recebeu pela má conduta do delegado Ulisses Gabriel, que hoje ele não é mais delegado geral, ele acabou pedindo exoneração de forma antecipada, um pouco por conta do caso, mas também porque ele é pré-candidato a deputado estadual, então precisava se desincompatibilizar do cargo, né? Mas agora o Ministério Público confirmou que essa pré-investigação ela virou de fato um inquérito, né? Ele vai ser investigado e uma das coisas que vem sendo questionadas por aqui e que eu acho que a opinião pública tem questionado muito também é porque logo que o caso começou a repercutir, tanto ele, o então delegado-geral Ulisses Gabriel, agora alvo de investigação, como o governador Jorginho Melo, eles vieram a público muitas vezes e eles trouxeram informações aí que não se confirmaram depois nas investigações da polícia. Eles diziam que tinha um vídeo, né? Eles diziam que tinha provas e isso não foi encontrado até hoje nas investigações, inclusive que agora também são conduzidas com o olhar atento do Ministério Público. Ele ficou devendo muitas respostas e agora vai ser investigado porque essa atuação dele foi considerada também midiática, como se ele estivesse utilizando do cargo público, né, para se promover perante as pessoas, até porque ele tinha esse objetivo aí político-eleitoral. Então, a gente pode ter repercussões bastante polêmicas ainda, embora eu ache que o caso Orelha devia ter chegado no governador, porque o governador Jorginho Melo, ele falou que viu provas de embrulhar o estômago e ninguém nunca teve acesso a essas provas. Será que essas provas existem? Se elas existem, por que elas não estão nos autos? Ou por que elas não vieram a público? E se elas não existem, ele mentiu que existiam provas, né? O Ministério Público precisa chegar no governador também. Agora, precisa saber também, né, Amanda, o que embrulha o estômago do Jorginho Melo. Pode não ser a mesma coisa que embrulha o nosso estômago. Por exemplo, se o filho de alguém muito próximo dele é um daqueles moleques lá, isso deve embrulhar o estômago dele, né? E não embrulha o nosso. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Recomendamos um bom vonal aí, ou um sonrisal para o governador Jorginho Melo e nós queremos conhecer essas provas, não é isso, Amanda? É isso mesmo, a gente precisa lutar para que as investigações andem e tragam respostas para a população. Muito bom, um beijão para você, Amanda, obrigado, viu, por ter participado aqui hoje, o pessoal estava com saudade de você, obrigado, viu? Obrigada, querido, um beijo para todo mundo. Beijo, tchau, tchau, bom dia. Pois é, pessoal, vamos andar rápido aqui, porque o dia corre, né, e as informações não param de chegar aqui, tem muita coisa ainda, então hoje eu vou ler rapidinho para vocês aqui os destaques, os demais destaques, para você ficar muito bem informado, tá? Primeira coisa, Alex, põe na tela para mim, por favor, aí. A Câmara aprova urgência do projeto que vai barrar... É Brasil, né? Sabe, o projeto vai barrar fiscalizações ambientais e ao invés de andar para frente, a gente anda para trás aqui no Brasil. Gente, eu, quando vejo a cara desse sujeito aqui, me dá a mesma sensação dessa que o Jorginho Melo falou, me dá embrulho de estômago, tá bom? De ver, assim, né, a cara do coronelismo reformado no Brasil. Vamos lá, Laura Scofield e João Gabriel, matéria na Folha Press, reproduzida aqui no nosso site, dizendo que a Câmara dos Deputados acelerou ontem a tramitação de um projeto de lei que proíbe que órgãos ambientais paralisem atividades em áreas desmatadas ilegalmente quando a detecção do desmatamento for feita por meio de tecnologia remota. Então, você tem que ter o técnico lá, no meio da Amazônia, no igarapé qualquer daquele, o cara resolve botar fogo na floresta, o satélite tira a foto, mostra lá a devastação. Não, não vale. Não vale, tem que mandar, pega o avião da FAB e manda o fiscal lá para ver a mesma coisa que o satélite viu, né?
A reportagem explica o seguinte: esse projeto pode barrar operações do IBAMA que tem ampliado a aplicação de sanções e multas a partir de imagens de satélite e cruzamento de informações com outras bases de dados. Satélite não me venha com satélite aqui ver a devastação que eu aprontei. Por outro lado, procura-se, vivo ou vivo. Quem vir por aí, por favor, dê notícia, tá? Eduardo Bolsonaro. Eduardo está pendurado lá no emprego dele na Polícia Federal. Vai perder o emprego por abandono de emprego. Já perdeu o emprego de deputado federal, agora vai perder o de escrivão de polícia, tá? O que diz aqui a matéria? Eduardo Bolsonaro foi oficialmente citado pela Polícia Federal e agora terá 15 dias para apresentar a defesa em um processo administrativo que apura um suposto abandono do cargo de escrivão. Notificação publicada nesta segunda-feira, ontem no Diário Oficial da União, traz a informação de que ele está em Lins. Sabe o que é Lins? Não é Lins no estado de São Paulo, não. É local incerto e não sabido. Lins, tá? É um acrônimo, um clássico enfim, dos prófugos da justiça brasileira. O procedimento foi aberto em 27 de janeiro, investiga faltas injustificadas de Eduardo, que vive nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025, lotado na delegacia da PF em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Ele já está afastado das funções desde fevereiro do ano passado. Se fosse da iniciativa privada, tinham dado o bilhete azul para ele já faz bastante tempo, né? Matéria agora do Jamil Chad sobre o que está acontecendo lá em Cuba. Não está cabendo na página. Alex, põe aí para eu ler. Olha, boa. Sistema de energia em Cuba é desconectado e o apagão atinge o país. Gente, que situação que Cuba está vivendo. Imagina isso aqui, olha, foto de ontem à noite, né? Não tem energia elétrica para nada em Cuba. O país, com a capitulação da Venezuela, virou terra de ninguém, tá? Mas a matéria do Jamil Chad nos conta que Cuba vive um apagão generalizado, afeta praticamente os 11 milhões de habitantes da ilha. Nessa segunda-feira, o governo informou que o Sistema Nacional de Eletricidade foi desconectado, aprofundando a crise que já abala a ilha diante do embargo imposto por Donald Trump. Ainda que o racionamento de energia esteja sendo constante, o episódio dessa semana foi considerado como generalizado. Nas redes sociais, o Ministério da Energia lá de Cuba informou que a crise era completa, ou seja, não tinha energia para nada em Cuba, nem para remédio, tá? O que diz lá o operador do sistema elétrico de Cuba? Falou: ocorreu uma desconexão total do sistema elétrico nacional. Casos estão sendo investigados e protocolos para o restabelecimento da energia estão sendo ativados, foi o que explicou o governo nas plataformas digitais. Ou seja, aos poucos o Trump vai conseguindo disseminar o caos na ilha que ele ambiciona tanto e que ontem foi objeto de mais uma declaração disparatada dele, dizendo que terá a honra de ter Cuba de volta, ou seja, de se apropriar de Cuba como se Cuba fosse algo numa prateleira aí, né? Que qualquer um pode chegar e pegar um pedaço, tá? Informação daqui do Brasil. Próxima notícia aqui, porque ainda temos aqui 5 minutinhos para você ficar bem informadão. PGR denuncia Bacelar, TH Joias e desembargador por obstrução de investigações da Polícia Federal. Investigações apontam que o vazamento permitiu que TH Joias agisse antes da chegada da polícia, né? Informação da agência Tempo Real aqui no nosso portal. A Procuradoria-Geral da República denunciou ontem o presidente afastado da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar, do Rio de Janeiro, e esse ex-deputado Tiago Raimundo dos Santos Silva, que é conhecido mais como TH Joias lá, que o sujeito era parça, né, do Comando Vermelho lá no Rio. E também o desembargador Macário Ramos Judici Neto. São acusados de obstrução na investigação da Polícia Federal sobre vazamento de informações sigilosas ao Comando Vermelho. A acusação aponta que o magistrado se valeu da amizade com Bacelar para vazar informações sigilosas sobre a Operação Zargum, realizada em setembro do ano passado, cujo alvo era o tal do TH Joias, tá? Funcionário do Comando Vermelho. Gente, o eleitor do Rio de Janeiro precisa prestar atenção a isso aqui, né? Levar essa gente horrorosa para posições chaves, né, na chefia dos poderes do Estado. Eu fico me perguntando, o que o cara que vota em um bandido como esse Bacelar ou em outro bandido como esse TH Joias, que era um moleque de recados do tráfico, acha que vai ganhar da política? E aí o cara, vai lá para o grupo de WhatsApp dele e fala: política é tudo uma merda, não tem ninguém que preste no Brasil, esquecendo que ele elegeu esse tipo de gente, né? Vai reclamar do quê? Aí a escola do moleque dele não funciona, o hospital não tem remédio, não tem médico, né? A estrada está esburacada. Por quê? Porque as pessoas acham que política é brincadeira, que lidar com o bem comum
pode ser feito isso assim, sem nenhum tipo de seriedade, tá? Próxima notícia. Bolsonaro segue melhorando no hospital, continua internado lá em Brasília, mas a função renal dele foi restaurada, né? Foi o que o último boletim médico nos informou. De acordo com o boletim médico divulgado nesta segunda 16, o ex-presidente condenado Jair Bolsonaro apresentou evolução clínica e laboratorial nas últimas 24 horas. Toda vez que isso acontece, que o Bolsonaro melhora, a família dele fala assim, mas pode morrer. Pode, todo mundo pode morrer, eu também posso morrer, você que está me assistindo aí pode morrer, mas o fato é que o Bolsonaro está melhorando. Ele é um paciente complicado pra caramba, mas vem resistindo. E a família e os advogados insistindo, mas ele corre risco de vida lá. Mas olha só que beleza, passou mal na cadeia e foi levado para o melhor hospital do Brasil hoje, que é o tal dessa rede Star, né? No caso dele, o DF Star, lá em Brasília. Bom, diz aqui a notícia, apesar da evolução considerada positiva, o ex-chefe do executivo permaneceu internado lá na unidade de terapia intensiva do Hospital DF Star. Os médicos informaram que ele segue recebendo suporte clínico intensivo, além de fisioterapia respiratória e motora, e ainda não há previsão para deixar a UTI. Aí eu digo para vocês o seguinte, se por acaso o Bolsonaro for para casa, passar mal e morrer em casa, o pessoal vai dizer, tá vendo só, tirou da papuda, Bolsonaro morreu porque foi para casa. Aqui é assim, no caça de bico, não tem o que fazer, tá? E antes de encerrar o jornal, é claro que eu não posso deixar de fazer referência à notícia principal do dia de ontem, que foi essa iniciativa do ministro Flávio Dino de acabar com essa vergonhosa aposentadoria compulsória para juiz. O delinquente que veste toga é premiado com a vagabundagem. Ele fica com o direito, recebendo do contribuinte brasileiro um salário para nunca mais na vida ter que trabalhar. Ou você acha que ganhar 30 e tantos mil reais por mês é pouco? Pois é essa gente que vende sentença, que dá o braço para o crime organizado, como esse desembargador Macari lá no Rio de Janeiro. É gente como o Sérgio Moro, que se comportou mal. Esse pessoal aí, ao invés de ir para a cadeia, vai para a praia. Vai para a praia e vai ficar na cobertura, em frente da praia, porque o contribuinte brasileiro vai pagar a conta até o fim da vida, porque esse ladrão que veste toga passou no concurso público quando saiu da faculdade, concurso para juiz. E nunca mais na vida teve que se preocupar com nada, inclusive com a própria conduta pessoal. Quer dizer, ministro Flávio Dino, olha, parabéns, só que falta muita coisa ainda para esse trabalho chegar ao fim, né? Gente, é isso aí. Agora os recados institucionais aqui no ICL, eu continuo convidando vocês aqui para entrarem no nosso grupo do ICL. Se você for nesse endereço aqui, olha, icl.com.br/grupo, essa página aqui vai te dar acesso imediato a um link, não precisa fazer nada, tá? É só clicar lá, abrir o seu WhatsApp web ou o WhatsApp do telefone, você está dentro do grupo do ICL aqui, recebendo a informação fresquinha na fonte, na hora em que o fato está acontecendo também, tá bom? É super legal. E por último de tudo, quero repetir aqui, né, o meu telefone para você entrar em contato comigo e dizer que eu estou muito contente com esse canal de comunicação, porque já recebi várias sugestões de pauta, tá? Essas sugestões estão sendo trabalhadas e logo, logo vão virar reportagens que vão ser exibidas aqui no Desperta e também no nosso portal, tá? Então quero agradecer primeiro a disposição das pessoas em entrar em contato comigo. E se você precisar de alguma coisa daqui do ICL, nós estamos à disposição. E se quiser falar comigo é por aqui, ó, 9.948-0747, prefixo 11, tá bom? Beleza? Quero desejar para você, então, um bom dia. Quero saber do Alex se nós temos audiência hoje ou não. Não temos audiência hoje de novo, tudo bem, amanhã a gente dá. Mas eu quero agradecer a sua audiência, porque você prestigia a gente e isso nos dá, assim, muita alegria. Bom dia para você, tenha uma ótima terça-feira. Amanhã, quarta, a gente se encontra aqui no meiozinho da semana para saber como é que está indo o Brasil. Tchau, obrigado pela audiência. Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Cheguei a Havana, Fidel me chamou no gabinete dele e se virou e falou assim: o que você quer me perguntar? Essas são imagens inéditas e históricas. Disputar la subjetividad, comprender que las relaciones pueden ser realmente distintas. Siempre se habla de los que se van de Cuba, pero no se habla de la mayoría, que son los que se quedan viviendo en Cuba.
Porque nosotros tenemos una cultura de la resistencia y de la emancipación, pero hemos generado una cultura de la solidaridad. ¡Patria o muerte! El verdadero revolucionario tiene que tener una gran capacidad para amar, porque si no tienes esa capacidad para amar, tú no puedes entregar tu vida a una causa. Un 30% de las medidas que Estados Unidos impone a Cuba se le impone a cualquier país latinoamericano y no hay gobierno que aguante. Entrevista com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Quítenme el bloqueo a ver qué pasa.